Essa questão 3, né, abordamos no vídeo anterior de uma forma bem rápida. Então, vamos explanar com mais calma, né? Aqui você tem um ponto P e Q. Esse x1, esse x2, são dois valores de x diferentes, né? Só que aqui, como intercepta o ponto P e Q intercepta nessa reta y igual a 1, então o y igual a 1, ele permanece aí ó, como ocupando o y desses dois pontos, né? Então, é por isso que se você for explanar uma solução, esse f de x deu igual a 1. Exatamente para encontrar exatamente esses dois x, né? Esse x1 e esse x2 é do slide anterior. Lembrando, né? Lembrando que para calcular a distância, né? Opa, distância aqui de um ponto, né? Entre dois pontos, você calcula como, né? Você tem que pegar o x de 1, né? O x de P menos o x de Q elevado ao quadrado mais o y de P menos o y de Q, também elevado ao quadrado, né? Isso aqui a gente já viu, né? A distância entre dois pontos. Então, aqui seria o xp, aqui o yq, yp quer dizer, xq e yq, né? Então, substituindo cada um deles aqui, aí temos essa resolução que a distância deu 4. Né? E é muito simples de ver que essa distância é 4, né? Se aqui a distância é 2, e aqui é uma distância 2. Então, essa distância é 4, né? É bem visível. Então, questão 4, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limitar o tempo máximo de telas e jogos de videogames a 3 horas por dia, para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos. Este tempo máximo, se usado todos os dias, representa dos 11 anos aos 18, um total de horas que equivale a um ano, né? 3 anos, 6 anos, 7 anos ou 8 anos. Então fica aqui a dúvida, né? Então, se um dia equivale a 3 horas no máximo, né? Então, em 30 dias, teremos, né, 90 horas, né? Se você fazer uma regra de 3 aqui, chegamos a essas 90 horas. Isso em 30 dias, que eu coloquei como 30 dias um mês, certo? Só para que vocês entendam. Coloquei, estipulei aqui como mês. Em um ano, né, tem 12 meses. Então, 12 vezes 90 dá 1080 horas. Então, em um ano, eu tenho 1080 horas vendo tela ou jogando videogame. E se você tem a faixa etária de 18 a 11, né, de 11 a 18, né, 18 menos 11 dá 7 anos. Então, se eu tenho um ano 1080, então 7 vezes 1080, eu vou ter 7.560 horas. Isso um total de 7 anos, né? Lembrando que eu tenho um total de horas. Eu vou dividir por 24 horas, né? Que é exatamente o dia, né? Então, para saber a quantidade de dias. Então, eu tenho 7.560 dividido por 24, eu tenho 315 dias, que é aproximadamente, né, um ano, né? Um ano é 365 dias, né? Se não for bissexto, que é 366, mas é o mais próximo que temos ali. Então, alternativa A. Questão 5. Um sólido tem base dada por um retângulo ABCD. Então, aqui você tem um retângulo. Né? Veja que essa dimensão AB, né, os lados AB mede 10, o AB é 10, o AD é 6 metros, AD 6 metros, e a altura AE é 4 metros. Essa altura aqui AE é 4 metros.
conforme a figura seguinte. O volume do sólido em metros cúbicos é igual a 20, 40, 60, 120 ou 240. Então, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, eu esquematizei o seguinte. Eu transformei essa figura em um paralelepípedo. Eu prolonguei, né? Fiz esses prolongamentos aqui. E aí eu encontrei esse paralelepípedo. Essa dimensão AE, né? Vou pegar aqui o laser, só para que vocês possam visualizar melhor. O AE é 4, então é a mesma coisa que DF, né? 4. Se eu tenho AD igual a 6, aqui BC é igual a 6. Se eu tenho AB igual a 10, então DC é igual a 10. Para calcular o volume de um paralelepípedo, é exatamente multiplicar as três dimensões. Então, 6 vezes 10 vezes 4, que dá 240. Ah, mas professor, eu não quero o volume de um paralelepípedo, eu quero o volume dessa figura aqui. Mas essa figura aqui é metade desse paralelepípedo. Então, 240 eu divido por 2, e aí temos o 120, que é exatamente a alternativa D, D de Deus. E aí você marca, né, alternativa referente ao volume do sólido em metros cúbicos, como é dado aqui, certo? Tranquilo? É isso. E essa questão aqui é meio assim complicada, porque ela dá uma dupla impressão, né? Não sei se vocês tiveram quando resolveram essa questão. Ó, ela envolve o saber S3, né? Que é o saber em que envolve relações entre duas frações, né? Soma e diferença de frações com denominadores diferentes. Aí a gente percebe aqui, ó, nesta temporada, longe da escola, Davi tem mantido uma rotina de estudos, realizando atividades de estudo domiciliar durante 1/6 do dia. No entanto, ainda gasta cerca de 1/4 do restante do dia nas redes sociais. Que fração total do dia David ocupa nessas duas atividades? Então, era para ser exatamente somar 1/6 mais 1/4, né? Mas parece aqui, ó, não sei se vocês perceberam que aqui é 1/4 do restante do dia. Você poderia ter duas interpretações. Aqui eu fiz aqui a solução que eles pensavam que era uma correta. Tipo, 1/6 mais 1/4. E aí você pode calcular o MMC, que é 12, dividir por 6 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 12 dividir por 4 dá 3, 3 vezes 1, e aí somando isso aqui vai dar 5, 5 sobre 12. E aí você marcaria, né, o item E. Aqui 1/6 você também pode transformar em uma fração. Eu vou pegar esse 1/6 e multiplicar por esse 4, que é o denominador do outro. Então, multiplicando por 4 em cima e embaixo, temos 4 sobre 24. Se eu pegar essa segunda fração, que é 1/4, e multiplicar por esse 6, vou ter 6 sobre 24 avos, né? E aí, somando os dois, vai dar 10 sobre 24, e simplificando por 2, dá 5 sobre 12 também. Mas olha aqui o seguinte, se você tivesse outra interpretação dessa questão, né? Que eu acho assim, que essa questão tecnicamente está errada, né? Mas, vamos lá, eu faria dessa forma, 1/6, né? 1/6 do dia, mais, né, 1/4 do restante. 1/4 do restante, pessoal. O restante, se eu gastei 1/6, o restante vai ser 5 sobre 6. Né? Então, se eu pegar 1/6 mais 5 sobre 24, né? E eu sei, né, que a gente fez aqui, que 1/6 é igual a 4 sobre 24, então eu faço a substituição aqui. Então, eu faço a repetição do denominador e somo os numeradores. Ia dar uma resposta completamente diferente do que tem aqui, né? Então, parece uma questão meio confusa. Não sei se ela foi anulada, né? Mas é como eu resolveria. Então vamos à questão 7. David usa 1/6 do dia para realizar atividades de estudo domiciliar, enquanto Roger, seu colega, dedica
3/2 vezes maior para essas atividades. Quanto tempo por dia em horas Roger utiliza para estudar para o estudo domiciliar, né? Então, ele aqui tem as opções: 4, 6, 9, 12 ou 16. Então, para isso, né, a gente vai fazer o seguinte. Ó, se eu tenho o David, ele gasta 1/6 do dia, né, para realizar essas atividades, e o Roger, ele se dedica 3/2 vezes maior, então você tem uma multiplicação entre duas frações, né? Se você multiplicar 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 6 dá 12, né? Mas aqui eu fiz uma simplificação, né? Aqui eu peguei, ó, 2 vezes 6, eu transformei esse 6 em 3 com 3, e aí fica 1/4. Então, 1/4 de 24 horas é exatamente 6 horas. Aí você marcaria o item B, certo? Questão 8. A questão 8 envolve o saber também 3, né? Segundo os dados da FUNSEMI, o açude de Oroz armazenava, no final de janeiro de 2020, cerca de 95.640, né? 95.640.000, né, metros cúbicos de água, ou seja, aproximadamente 1/20 de sua capacidade total. Isso aqui é um dado da FUNSEMI. Quantos metros cúbicos de água, portanto, o açude teria que receber para atingir 1/4 de sua capacidade total? Ó, parece uma questão complicada, mas aqui o que o texto fala, né? O texto fala o seguinte: você tem 95.640.000 metros cúbicos. Então isso aqui, pessoal, esse dado numérico colocado na questão, ele equivale, né? Equivale a 1/20 do total. Isso aqui é 1/20 do total do reservatório, do açude, né, no caso, certo? Da capacidade total. Quantos metros cúbicos de água, portanto, o açude teria que receber para atingir 1/4? Então, se você acha o valor de X, você tira 1/4 e aí vê a diferença, né? E foi o que a gente fez. Ó, eu peguei assim, ó, 95.640.000 está na proporção de 1/20 de X. Y está para 1x. Então, aqui eu calculo o valor de y, que é o total, né? Então, x aqui eu fiz a meio pelos extremos, né? Vai cancelar o x com x. E aí eu tenho 95.640.000 dividido por 1/20. A mesma coisa que multiplicar por 20. Se multiplicar por 20, eu tenho 1 milhão, no caso 1 bilhão, né? 1 bilhão 912 milhões e 800 mil metros cúbicos, né, de água. Eu divido por 4, vou ter exatamente 478 milhões, né, e 200 mil. E aí você faz a diferença. Esse menos o que estava, né? E aí eu tenho uma diferença de 380 milhões e 560 mil, né, litros de água, né? E aí você marcaria o item D, né? O item D como referente. Veja que está faltando um 0, né? Que faz toda a diferença. Eu acho que foi corrigido na prova de vocês. Vamos à questão. A questão 9 eu vou deixar para o próximo vídeo, né? E espero que tenham gostado da resolução. Tem alguns erros, e aí